Pessoal, só uma introdução antes de começar os relatos. Esses são relatos que nós pegamos nos comentários de alguns canais. Foram comentários sobre Sete Além, o pessoal viu o vídeo e foi deixando as suas próprias experiências. Então é um compilado, a gente pegou vários comentários e fizemos um vídeo. Então são relatos mais curtos, mas são interessantes, por isso que nós estamos trazendo. Espero que vocês gostem, vamos pro vídeo. Eu trabalhava à noite e sempre ia de moto. O trecho era todo na BR até a empresa que ficava às margens da rodovia. Era cerca de 30 quilômetros. Certa vez eu estava indo e furou o pneu da moto. A rodovia era deserta e sem nenhuma iluminação. Havia floresta dos dois lados, sem sinal do celular. Eu escondi a moto no mato e fui a pé. Quando já estava andando no escuro, usando a luz do celular, um carro parou. Vi que o homem tinha um crachá, mas não me atentei ao nome da empresa. Mas o nome dele era Juarez, estava escrito no crachá. Me ofereceu carona e eu aceitei. Ele disse que poderia me levar só até uma altura. Então eu fui e ele não falou mais nada. Eu vi as placas e o acostamento da BR. Então chegou um momento que ele parou e disse: "Chegamos." Eu agradeci e falei que estava ótimo, pois já estava bem perto e iria a pé. Então eu saí do veículo e ele seguiu. Estava escuro, e quando eu acendi a lanterna do celular, vi que eu estava no mesmo lugar onde o veículo havia parado para mim. Até hoje isso me perturba. Eu sei que não tinha como o veículo retornar e me deixar no mesmo lado da BR, no mesmo lugar que havia saído. Naquele dia, voltei para casa e não fui trabalhar. No dia seguinte, saiu no jornal que a empresa de transporte de valores que eu trabalhava havia sido assaltada e 3 seguranças morreram. Eu fui interrogado diversas vezes e em nenhuma delas eu pude dizer totalmente a verdade. Apenas que a moto estragou e voltei para casa e avisei que não iria trabalhar naquele dia. Até hoje, isso me incomoda. Quando eu tinha 11 anos, voltando da escola às 7 horas da noite, na rua que eu ia e voltava todos os dias, simplesmente as coisas mudaram. Ficou mais silencioso, não tinha ninguém na rua. Eu estava só e comecei a entrar em desespero, pois eu não reconhecia casa nenhuma. A rua era totalmente estranha. Virei a esquina, pois eu tinha o costume de virar para a direita. Segui reto, e na outra esquina eu fiquei parada tentando reconhecer. Olhei para todos os lados, mas não sabia para onde seguir. Quando eu virei a esquina, tudo voltou ao normal, mas eu estava seguindo a rua errada. Voltei e segui para a rua certa. Cheguei em casa desesperada, tremendo de medo de me perder de novo. Foi muito estranho. Há alguns anos atrás, eu tive uma experiência bem estranha. Estava voltando do trabalho, o caminho de sempre, com muitas pessoas circulando nas ruas e nos transportes públicos. Quando eu saí da estação de trem, não tinha ninguém. Estava tudo escuro, e quando eu olhei para trás, cadê a estação e as pessoas que saíram comigo? Desapareceram. Fui andando naquele escuro sem luz nos postes, até que virei uma rua. Vi uma pequena porta aberta com um fio de luz. Tinha uma senhora. Perguntei como chegaria na avenida. Ela pegou na minha mão e me levou até uma parede que tinha um buraco e disse: "Atravessa." Era a linha férrea. Então fui com medo e quando cheguei no outro lado, estava tudo normal, com movimento, luzes e lojas abertas. E assim voltei para casa. Na minha cabeça eu não andei muito e nem passou muito tempo.
mas cheguei em casa umas 3 horas atrasadas do horário normal. Preferi comentar aqui. Depois do sonho, eu quis saber mais sobre Sete Além. Já sabia um pouco de alguns poucos relatos, mas depois tentei entender aquele lugar. Até uns 5 minutos atrás, a única coisa que eu sabia é que todos viam um lugar sujo, abandonado e esquisito. Mas quando fui ver um vídeo do canal Assombrados, agora que falou de 3 gerações que foram para lá, eu acabei notando um padrão. Ok, posso estar errada, mas vou tentar ser mais compreensível possível. As pessoas não vão para lá do nada. Tem um horário que os portais de lá e aqui se cruzam. Isso baseado em 2 relatos de pessoas diferentes, em vídeos diferentes que vi em anos diferentes, mas se encaixam. E esses portais podem estar em todo lugar. Só não entendi ainda por que disso, e são poucos que realmente ajudam as pessoas a saírem de lá. Mas todas ficam com raiva quando chegamos lá. O outro relato que vi, anos atrás, contava de alguém que foi para lá e encontrou alguém que também foi e ficou preso. Mas essa pessoa ajudou ela a sair explicando exatamente isso, e ter um tempo para ir. Como entrar numa cabine telefônica às 8 e sair em uma viela aqui. Esse último trecho foi exemplo meu porque não lembro tudo. Os 2 vídeos vi no mesmo canal, mas também notei que em todos os relatos, inclusive o meu, ninguém vai para lá 2 vezes. Bom, é isso. Gente, quando eu era criança, via muita coisa estranha antes de dormir. Eu sempre era o último a dormir em casa. Certo dia, eu vi um barulho de sandália arrastando, mas eu sabia que não eram meus pais, porque eles não davam passos lentos. Daí eu me cobri com o cobertor dos pés à cabeça e fiquei olhando a porta do quarto, pelo buraquinho do lençol. Juro por tudo que é mais sagrado, entrou em meu quarto uma criatura que parecia um jacaré. Quando eu vi, eu tampei rápido o buraco do lençol e fechei os olhos com medo. Era um jacaré que andava de pé, meio corcunda. Não deu para ver o rosto, só o corpo. Quando percebi pelos passos dele que ele estava saindo do meu quarto, abri o buraco do lençol e olhei ele pelas costas. Tinha uma cauda de jacaré enorme. Eu nunca tinha tanto medo na minha vida. Quando ele já estava saindo do quarto e foi para a sala, quebrou uma xícara de porcelana que estava na mesa. Daí, com o susto daquela queda da xícara, eu fui dormir. No outro dia eu acordei e achei que tudo foi um sonho. Quando eu levantei, a minha mãe veio me perguntar se foi eu que quebrei a xícara. Aí eu tive certeza que não era um sonho. Falei para minha mãe e ela não acreditou. Eu tinha 8 anos na época. Claro que ela não ia acreditar. Tem muitas histórias de aparições em minha vida desde quando eu era criança. Às vezes eu sonhava com uma coisa, meio que premonição. Aí no mesmo dia ou no outro dia, acontecia exatamente o que eu tinha sonhado. Eu ficava muito assustado. Gente, juro pela minha vida que essa história é verdade. Eu acho que era Sete Além. Eu tive esse sonho muito curto, mas bem diferente. Sonhei que minha mãe estava deitada no meu quarto e começou a passar mal. Eu cheguei na janela, minha irmã mora do outro lado da rua, e eu chamei umas moças que passavam. Eu disse: "Chama minha irmã aí, dessa casa da esquina. Rápido, pois minha mãe está passando mal." A moça que estava em trajes curtos e pretos não entendeu. E aí eu vi que as casas eram diferentes. Eram casas de madeira, pareciam casas de favelas, mal feitas com escoras de madeira. Não havia ruas, e o mais curioso, apesar de toda a feiura, cada casa tinha um gramado na frente. Um gramado muito verdinho, em formato retangular. Todas tinham esse gramado por menor que fossem.
As pessoas passavam caminhando e vestiam roupas velhas, uma roupa por cima da outra. Em frente à minha casa tinha um mercadinho muito sortido e também muito movimentado. Entrava e saía gente, mesmo estando super lotado. Me deu um medo terrível. Fui ligar para minha irmã, mas o celular não funcionava. Corri para o telefone fixo, mas ele não tinha números, parecia mais um tijolo. Voltei para a janela do quarto e me deu uma angústia muito grande. Eu estava tremendo, pois não reconhecia nada. E quando olhei para minhas mãos, eu estava com luvas de pedreiro e vestia uma roupa por cima de outra também. Então fiquei dizendo mentalmente: eu quero voltar, eu quero voltar. Então acordei. Boa noite, pessoal. Estou aqui para anunciar que estamos criando um canal focado apenas em contos. Vai ter de tudo: contos de lobisomem, mula sem cabeça, comadre fulozinha, vampiros, do folclore nordestino, de tudo que imaginar. Estamos fazendo com a qualidade que vocês já conhecem. Vamos lançar o primeiro vídeo domingo, agora dia 20. O link do canal novo está na descrição e fixado nos comentários. Entra lá rapidão e já se inscreve e ativa o sininho. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado por acompanhar a gente. Bora pro relato.